Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou iniciando mais um episódio A Hora da Ação. Por aqui é Leonardo Lopes e nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a nossa web rádio CBR e também o canal lá no YouTube A Hora da Ação. Então, bora embarcar nessa? Vem comigo e vamos juntos! E aí, preparado? Preparada? Então, bora iniciar o programa de hoje, que como sempre, se você realmente entender e aplicar na sua vida pessoal ou vida profissional, com certeza vai obter melhores resultados. Essa é a essência do nosso Hora da Ação. Aqui o objetivo não é apenas te motivar, porque a motivação é algo que passa, né? É como você tomar um banho, você precisa tomar um banho várias vezes, né, na vida, né, não apenas uma vez. E a motivação funciona também da mesma forma, é preciso renovar. Então o que eu trago aqui não é motivação, porque motivação às vezes pode acabar em poucos minutos, mas sim conceitos e estratégias que você aplica de verdade na vida e que é extraído de livros, é extraído de assuntos, né, que foram realmente estudados por pessoas, né, que sabem o que estão dizendo, e é isso que eu aplico na minha vida e busco compartilhar também com vocês, ouvintes aqui do Hora da Ação. Então é conteúdos realmente práticos, né? Porque apenas teorias não adianta nada, não gera resultado. A prática sim gera. E como gera resultado, né? Quando a gente inicia uma ação, né, a ação vai gerar sempre alguma consequência, e se a ação é positiva, as consequências serão positivas também. Então o que a gente vai estar conversando aqui hoje, qual é o tópico, qual é o tema? É as leis do universo, mais precisamente as 7 leis, né? O que são elas? São segredos que, se você entender, vai garantir um sucesso. Sim, claro, porque se você entender, obviamente você vai aplicar, e se aplicar é quase que inevitável você prosperar em todos os sentidos. Não estou dizendo aqui apenas de finanças ou apenas de negócios, mas em todas as áreas, porque essas leis foram mapeadas pelo autor Marcos Trombetta, que é autor desse livro aqui, né, que eu vou estar compartilhando com você aí do outro lado, ok? Então as leis universais são exatamente conceitos presentes e que influenciam todas as pessoas, por isso que é chamado leis do universo, né? Porque você vai entender ao passar, né, cada uma dessas leis, que elas são tranquilas, né, de a gente entender como é que funciona. Não é nada complicado como a física, como a química, não. É algo bem simples, bem prático, dinâmico, né? E que realmente está organizado de uma maneira para que você possa entender como funciona esses princípios. Assim como tem a lei da gravidade, né, uma lei física, não estou falando aqui de física, mas é apenas uma comparação, você está entendendo, né? Então, a lei da gravidade não adianta você ir contra ela, ela existe e sempre vai existir, né? E tudo que funciona contra essa lei, como por exemplo o avião, ele precisa ter uma turbina muito forte, ele precisa ter um motor tremendo para conseguir romper a lei da gravidade e voar, né? Então, essas leis universais são leis que existem, né, e que a gente vai conseguir enxergar na prática que é verdade, né? E quando a gente compreende elas, começa a viver de acordo, né, e não contra, porque se você for viver de acordo com as leis, né, vai ser muito mais rápido chegar aonde você quer, porque você está seguindo, né, o fluxo universal. E se estivesse indo ao contrário, a dificuldade vai ser muito maior. Não estou falando aqui nada de místico, nada de superstição, nada disso. É algo bem prático, você vai entender já já. Então, qual é a primeira lei? A primeira lei é a lei da perpétua transmutação. O que é isso? Significa o seguinte, que tudo que existe, né, no universo, no nosso planeta, aonde quer que seja, é através de mudanças, né? Mudanças ocorrem em todo tipo de objeto, em todo ser, né? Então, Andrew Carnegie, ele disse o seguinte, né, que é uma das referências desse livro. Andrew Carnegie
é um nome estrangeiro, né? Mas o que importa é o conceito, que qualquer ideia que é mantida na mente, olha as ideias, a importância delas, né? Ela é reverenciada, temida, começará a ser imediatamente transformada em realidade. O que significa isso em termos práticos? Significa que a transmutação é que tudo se move de formas, né? E começa pela ideia, né? Eu até comentei aqui com certeza em outros episódios a importância da ideia, porque tudo inicia pela ideia. A ideia é como se fosse uma energia, uma potência que está presente na sua mente, está presente na minha mente também, né? E na de todo mundo, né? De todas as pessoas, todos os seres pensantes da Terra tem a mentalidade, tem as ideias, né? As ideias estão dentro do nosso cérebro. E o que acontece? Quando você começa a sentir essas ideias, né? Colocar elas dentro de si, o que acontece? Ou você tem medo, ou você começa a agir favorável àquela ideia. Que é agir favorável? É você realmente gostar daquela ideia e fazer o que é necessário para implementar, né? As ideias não servem de nada se você não colocá-las em prática. Então tudo começa a mudar quando você pega uma energia, uma potência e começa a fazê-la florescer, né? E como é que floresce as ideias? Através da prática. Você não vai ter ideias do nada. Tem pessoas que pensam que a ideia brota, né? Assim como que do nada. Não, a ideia não brota do nada. A mesma coisa que uma planta, né? Qualquer planta, ela não nasce assim do nada. Tem a semente lá por trás. Por mais que você não tenha ali plantado, ela vem pelo vento, vem por um passarinho, por algum inseto, né? Então as coisas não surgem do acaso. Elas têm um início, um princípio, né? E toda a ideia tem também o seu princípio que está na mente. Agora, as ideias valem dinheiro? Podem até valer, sim, mas o que vale de fato o resultado financeiro e qualquer outro tipo de resultado, né, é a prática. Se não colocar a ideia em prática, não vai gerar frutos, né? Os frutos são gerados a partir da atitude. Então, um ponto também assim bem interessante é que através da transmutação a gente entende o seguinte, que todas as coisas que existem, elas estão ou crescendo ou elas estão decaindo, né? Ou seja, cresce ou morre, é o princípio de tudo, né? Então, olha como é tranquilo de entender essa lei da transmutação. Tudo que existe ou ele está em evolução ou ele está em decadência, simples e prático. A gente tem um ciclo, né? Todo ser humano tem esse ciclo e também qualquer ser, né, vivo nasce, cresce, desenvolve, né, reproduz e depois volta a morrer, né, ao pó, né? Então quem é religioso, né, até entende a frase do pó viemos e ao pó voltaremos, né? Basicamente isso, né? Tudo volta ao seu estado inicial, né? Então é a lei da transmutação, da perpétua transmutação. Todas as coisas elas iniciam a partir de uma matéria-prima e passado um tempo elas voltam à essência onde elas começaram, né? A mesma coisa que uma casa, ela começa ali da matéria-prima, vai ser montada e tudo mais, todas as matérias que formam os tijolos e tudo, né, de uma construção, passado um tempo, se ela não for cuidada, ela vai deteriorar, né? E vai acabar, por mais que sobreviva anos e anos, né? A construção pode, né, ficar milênios existindo, mas vai ter um ponto que vai terminar. Tudo tem um ponto de início, tudo tem um ponto de término. E no ponto de término, ela vai acabar voltando para a natureza da mesma forma que era antes daquela mudança, né? Então, por isso que é a perpétua transmutação. Tudo existe em matéria-prima, vai ser construído algo e no final ele vai voltar à matéria inicial. Perfeito? Então esse é o conceito da perpétua transmutação. E como é que eu vou aplicar isso na minha própria vida, né? Não adianta apenas entender teoria se não aplicar ela em nossa própria existência, né? Então como é que a gente aplica? Como é que você vai poder usar essa lei ao seu favor? Pense assim, nesse momento agora, faça uma autoanálise, você está em evolução ou está em desevolução, né? Voltando para trás, né? Em decadência. Como é que eu sei se eu estou evoluindo ou não? Você está aprimorando seus conhecimentos? Você está investindo em você? Se dedicando, usando o tempo, as suas 24 horas, que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Por mais que às vezes pareça que tal pessoa tem mais tempo, não, todas as pessoas têm o mesmo tempo, 24 horas. Porém, algumas são mais produtivas e outras são menos produtivas, né? Essa é a verdade.
Em 24 horas pessoas prosperam e em 24 horas pessoas vão à falência. As mesmas 24 horas. Então o segredo não está no tempo. Ninguém tem, né, mais privilégio de receber 1 hora a mais, algum minuto a mais. Não, todo mundo tem o mesmo tempo. E se todo mundo tem o mesmo tempo, todos têm os mesmos dons, né, de horas, de espaço disponível para atuar, para desenvolver as suas ideias. E para você saber se está evoluindo ou não, pense no que você está fazendo com essas 24 horas. Está crescendo, né? O dia de hoje está sendo melhor que o dia de ontem ou está sendo pior? Você está decaindo, você está entrando num ciclo de decadência ao invés de entrar no ciclo de crescimento. E se eu vou saber como é que isso é feito? Simplesmente pelos seus resultados. Resultados da sua vida pessoal, da sua vida profissional estão melhorando? Você está conseguindo atingir as suas metas ou não? Por aí você vai entender se está crescendo ou se não está crescendo. É a transmutação. Claro, vai ter um dia que tudo vai acabar. Por mais que você seja a pessoa mais bem-sucedida do planeta, um dia tudo vai acabar. É a lei da perpétua transmutação. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos crescer, precisamos fazer prosperar os nossos planos, né? Os planos que nós criamos e que devemos executar, porque se você não executa o seu propósito, a sua missão aqui nessa existência, né? Para que você existe? Se não cumprir a missão, se uma semente não nascer, ela não está cumprindo a missão dela de criar aquela árvore. Se a árvore frutífera não gerar frutos, ela também não está, né, cumprindo a missão dela, que é gerar aquele fruto. Então, preste atenção. Você tem um propósito, nós temos um propósito aqui e que é preciso exercer, é preciso frutificar, né? E assim, é algo de obrigação, não é um luxo, não, é o que todo mundo deve fazer, frutificar os dons que nós temos, né? Todo ser humano tem potencial de atingir excelentes resultados em todas as áreas da vida, só depende da atitude, né? Se ficar parado, nada mesmo vai acontecer. Agora, qual é a segunda lei? A lei da comparação. O que é essa lei da comparação? É a gente entender o seguinte, que tudo que existe, você compara com outras coisas, né? O que é grande, o que é pequeno, como é que você consegue fazer essas comparações? Simplesmente, né, através de outra coisa que você já viu. Então, um exemplo assim, claro, né? Digamos que você fala que essa roupa é pequena, né? Se você está falando que essa roupa é pequena de tamanho, é porque você está comparando com outra roupa. Se você está falando que um prédio tem poucos andares, é porque você já viu prédios de mais andares. Então tudo que a gente julga nessa existência é porque você está comparando com alguma coisa, né? Então a compreensão dessa lei aqui pode trazer benefícios, muitos benefícios à sua vida. Por quê? Mas agora até a questão financeira. Se você acha que o seu lucro mensal, o seu faturamento é baixo, é porque você está comparando com o lucro de outra pessoa. Ou se é salário, você está comparando o salário seu com o salário de alguém, né? Por isso que você sabe se é pequeno ou se é grande, porque está fazendo uma comparação, né? Então tudo funciona também na base da comparação. Essa é a segunda lei. A primeira da transmutação, você já entendeu que funciona perfeitamente, né? Tudo tem um estado inicial, vai evoluir e um dia vai acabar e voltar para o estado que surgiu, né? Então a lei da perpétua transmutação, a lei de se comparar é que tudo realmente na nossa vida a gente compara, né? Não é apenas a parte financeira, não, é todas as coisas que você diz opinião, na verdade está fazendo comparações o tempo todo, né? Sala, por exemplo, a sala é grande ou a sala é pequena? Se você diz que ela é pequena, é porque você está comparando com a grande, né? E por aí vai, é a lei da comparação. Nada é bom e nem nada é ruim. Nem nada é grande, nem nada é pequeno. O que acontece é que você está comparando, né, algo com outra coisa, né? Então, se você está dizendo, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Por quê? Porque você fez algum tipo de padrão na sua mente. E às vezes esse padrão não está correto. Você pode achar que determinada coisa né, do jeito que é, mas na verdade ela não é bem daquela sua maneira de ver, né? Então, tudo que a gente diz, afirma, é baseado em comparações. Exatamente. Às vezes você pode dizer, por exemplo, né? Tantos R$1.000 é muito dinheiro.
E outra pessoa vai dizer, não, tantos R$ 1.000 é pouco dinheiro. Isso se deve a comparações, novamente, né? Imagina que você olha para um carro, né? Vamos falar aqui de objetos, que é mais simples de entender. Olha por um carro e você diz, nossa, esse carro deve ser assim, um absurdo de bom, né? A máquina deve ser potente. Por quê? Você está comparando com o outro que é mais inferior. Computador, a mesma coisa, e por aí vai, né? A gente faz sempre comparações. Esse aqui é mais potente, esse é menos potente, mas você só diz se é mais ou se é menos porque está comparando com outras coisas que você já conhece, né? Tudo é baseado em padrões, né? Esse é o padrão que a gente vive sempre e às vezes você nem repara, mas constantemente a gente faz comparações. Fazendo julgamentos. Todo julgamento que, assim, às vezes a gente acaba fazendo, né? Até de uma pessoa, você olha assim e diz, essa aí tem cara, por exemplo, de falsa, e você nem analisou, né? Nem conversou direito com a pessoa, mas só de olhar você, né, tem aquela sensação. Por quê? Porque você comparou alguma coisa, algum traço, alguma fala, algum olhar com outra pessoa que era falsa, né? Então você percebeu ali uma comparação e fez o julgamento, né? Assim que surgem também os estereótipos de profissionais, estereótipos de qualquer coisa, né? E que a gente acaba julgando porque é baseado em comparações, né? Então é isso que a gente precisa entender até para cuidar se você está fazendo a comparação certa ou não, está baseado em algum padrão, se é realmente verdadeiro ou será que aquele padrão que você está fazendo esse tipo, né, de comparação é válido ou esse padrão não é válido. Reflita, né, sobre isso, porque isso é algo que acontece, sempre vai acontecer, a gente sempre está comparando coisas com outras coisas, pessoas com outras pessoas, né? Até sentimentos a gente compara, sentimento de uma pessoa, sentimento com outra. Fulano sente mais alegria, ou sente mais tristeza, é mais emotivo, é menos emotivo. Até nas emoções a gente compara, né? Então, uma lei que está presente em tudo. Agora, a lei da vibração. O que é essa lei? Essa é a lei associada à atração daquilo que a gente deseja para a nossa vida. Mas não é aquela atração, né, que às vezes falam por aí, né, que você vai mentalizar e as coisas vão acontecer como se fosse um gênio da lâmpada. Não, isso não existe, isso nunca existiu. O que existe é realmente ação, atividade, né? Mas, seguinte, qual é que é a diferença e por que entender essa lei? Porque nós somos, né, seres humanos, né? Somos energia nesse mundo, né? Todos nós temos energia, temos pensamentos, temos vibrações, né? Porque tudo que está no mundo vibra, né? Tem energia. Existem até câmeras que analisam isso melhor, a energia do corpo humano e tudo. Então, nós temos partículas e a física até explica melhor essa parte. O que importa é o seguinte, todos nós vibramos, né? Todos nós temos energia dentro de nós e as energias acabam gerando as emoções, né? Emoções, por exemplo, de alegria, emoções de tristeza, emoção de felicidade, de desânimo. E quando você está numa emoção fraca, numa fraqueza física, fraqueza às vezes até espiritual, o que acontece? O seu sentimento vai começar a ficar ruim. Você pode até sentir depressão ou sentir ansiosidade, né? Ansiedade, melhor dizendo. Por que acontece essas coisas? Porque a sua vibração está baixa e o sentimento vai ficar também baixo, a emoção. E o que acontece com isso? As atividades, os pensamentos, tudo que vem a partir dessa vibração vai também ficar ruim. E tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que nós agimos tem um início lá na nossa emoção, na nossa vibração. Então a regra, né, o passo a passo é assim, a gente tem a vibração da energia que é praticamente difícil de controlar, mas sim o que é controlável é a emoção, né? A gente pode sim entender como é que estamos emocionalmente e buscar a evoluir, né? Sair de um padrão de emoção baixo e para um padrão de emoção maior. Então vem a vibração, depois vem a emoção, depois da emoção vem o sentimento e com o sentimento vem o pensamento, porque se você está sentindo coisas ruins, você vai pensar também coisas ruins, né? Simples assim. E aí quando você pensa naquelas coisas, quando você vive elas, o que acontece? Acaba levando as atitudes também ruins. Imagina quando você está sentindo raiva de alguém, ou raiva de algo que aconteceu, às vezes até raiva de você mesmo, acaba acontecendo atitudes precipitadas, né? Por quê? Porque os pensamentos não estão
corretos, né? Os pensamentos estão errados devido ao sentimento daquele momento. Então, se você pensa algo baseado no sentimento, e se o sentimento está ruim, né? O sentimento de raiva, você vai ter pensamentos de raiva, e os pensamentos vai levar você a tomar palavras erradas, xingar as pessoas, a você maltratar até mesmo o seu próximo, a fazer um monte de coisas que você não queria fazer, mas por conta daquele sentimento você teve pensamento errado e o pensamento levou a atitudes erradas, e isso pode comprometer muitas coisas da vida pessoal e da vida profissional. Então, por isso que a lei da atração, ela existe dessa maneira, não é daquela maneira de ficar pensando somente, não. É vibrar, é você sentir, ter essa emoção, né? Levar para o pensamento, e aí sim isso vai se tornar algo real. É um pouquinho profundo, sim, mas é como funciona, e a gente pode até atestar. Como assim? A gente consegue atestar, comprovar que isso é verdade? Sim, basta você assistir um filme de terror. O que vai acontecer com você? As suas emoções vão ficar ruins, vão ficar mais baixas, vão ficar temerosas, e o que acontece? Você começa a sentir isso na sua vida, até a pensar coisas de medo, e elas acabam acontecendo, por incrível que pareça, né? Você faz até alucinações, começa a ver coisas que nem existem, justamente porque o nosso cérebro acaba viajando, né? Com base naquilo que a gente sentiu de emoções. Então, por isso que é muito importante cuidar das emoções, porque as emoções trazem a nossa realidade. Se você ficar com raiva, ver coisas que te deixam raiva, por exemplo, raiva de política, raiva de ladrão, isso vai te fazer ter pensamentos ruins, pensamentos de ódio, e vai levar atitudes de ódio também na sua vida, né? Se você tem sentimentos ruins quando você está assistindo lá, por exemplo, uma barbárie, né? Um bandido que matou uma família, tal, você vai ficar, né, com aquela emoção ruim, aquele sentimento de raiva, de ódio daquela pessoa. Isso vai levar a trazer coisas ruins na sua vida do dia a dia, vai trazer negatividade, vai trazer você, assim, nem conseguir fazer as coisas que você queria fazer, porque vai ter medo, você vai ficar travado, vai ficar bloqueado, vai tomar atitudes erradas. Então, por isso que aí está a importância da atração. A atração nada mais é que isso, fruto daquilo que a gente experiencia, né, as nossas experiências de vida. Então, a gente precisa sim manter os pensamentos positivos para atrairmos aquilo que queremos, né? Mas não apenas pensar que é isso só. Não, precisa tomar atitude. Mas, claro, fica muito mais fácil se o seu pensamento é positivo. Se você visualiza aquilo, se conecta emocionalmente, vai ficar muito mais tranquilo de chegar aonde você pretende chegar. Então, mantenha a imagem, né, do seu objetivo claramente definida, para que você persiga essa imagem, né? Quantas pessoas vivem desastre na vida, mas por que elas vivem tantos desastres? Porque elas estão vendo sempre desastre na televisão, falando com pessoas que estão passando por momentos ruins, então ela está sempre ouvindo, está sempre naquele sentimento, e está trazendo isso para a vida também dela. Então desconecte disso e comece a se conectar com as coisas que de verdade você está vivendo e que você quer viver, né? E aí a sua realidade vai começar a ser transformada. Agora, a próxima lei, também muito importante, é a lei da causa e efeito. O que é a lei da causa e efeito? É simplesmente uma lei que diz o seguinte: tudo que você puser no universo voltará para você. Sim, tudo que a gente faz, isso volta de certa maneira, direto ou indiretamente. Você joga uma bola contra uma parede, ela volta para você. Volta. Por quê? Porque a energia você jogou, ela vai voltar ali. É assim que funciona, e inclusive nas nossas atitudes com o próximo, a espiritualidade também diz muito sobre essa questão, né? Que é você semear o que você está semeando, você vai de fato colher mais cedo ou mais tarde, né? Isso faz total sentido em tudo. Se você está, por exemplo, na vida de negócio, você está estudando, você está aplicando, você está pegando experiência, conversando com pessoas que são seus mentores, então você está buscando realmente a lei da causa e do efeito. Você está agindo, você está buscando, você está batalhando, e o resultado vem como efeito. Então não foque em nada que você iniciar. Uma dica aqui valiosa, presta atenção nessa dica aqui, que é a dica ouro desse podcast. Se você está de fato, né,
querendo algum tipo de resultado na sua vida pessoal, na vida profissional, não fique de fato assim, lembrando sempre daquilo e se sentindo, quando é que eu vou conseguir isso que eu quero conseguir? Seja uma coisa simples, seja uma coisa grande, não importa. Você não pode pensar simplesmente na consequência. Você precisa fazer o efeito que vai causar aquela consequência. E qual é o efeito? É você fazer o que tem que ser feito. Porque o que precisa fazer, né? Você sabe o que precisa fazer para chegar àquela consequência que você deseja, né? Então, se concentre em descobrir como você precisa fazer, né? E não entender como aquilo vai vir para você, né? Toma atitude, não fique esperando chegar os meios, os caminhos, não. Busque os caminhos, crie as oportunidades, né? As pessoas que obtêm realmente resultados, elas não esperam os caminhos aparecer, as janelas e as portas se abrirem. Não, elas vão lá e abrem as portas e abrem os caminhos e tomam a atitude de fazer acontecer as coisas que elas querem, enquanto a maioria da sociedade espera que os outros tomem atitude e apenas critica tudo ao redor, né? Então é necessário a gente abrir, propriamente falando, tudo aquilo que a gente deseja que seja aberto, né? Não espere do seu Deus ou, enfim, de qualquer outra pessoa, mesmo que seja o lado espiritual, não espere apenas ter fé. Não, busque ter a atitude, mas claro, tenha crença, tenha fé, acredite, mas jamais esqueça de agir, né? Porque sem atitude, tudo que você tiver não vai adiantar, não vai gerar frutos, não vai acontecer nada, né? Tudo é causa e efeito. Nesse mundo precisa seguir essa lei da causa e do efeito. Até mesmo as coisas sobrenaturais, elas tiveram uma causa. A causa pode ser a fé, pode ser o que for, mas tiveram uma causa. De fato, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito, até mesmo para as coisas sobrenaturais. Pode não ter uma causa científica, mas tem uma causa, algo que fez o despertar daquele efeito ali, né? Por mais que não seja comum, mas tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Então, entendendo isso, você vai saber que não é necessário focar no resultado, mas é necessário focar no processo, naquilo que você precisa fazer, e aí o resultado vai aparecer, vai surgir como consequência. Você não tem controle das consequências, mas você tem controle dos efeitos. Quando você produz um efeito, produza um efeito diferente e a consequência será diferente. Olha a chave, olha o código, pega esse código agora, porque esse código é forte. Esse código, assim, você entendendo isso, já vale estar escutando aqui esse podcast, né? Preste atenção nesse código. Você não controla o efeito, mas você controla a causa. A causa você controla. Então você pode criar uma nova causa. Você pode fazer uma nova ação, uma nova energia ali que vai gerar uma consequência diferente, que é o efeito, né? Então controle a causa e você controlará também o efeito. Da mesma forma funciona até na medicina, né? Você tem que tratar a causa da doença para que os efeitos sumam. E se você tratar apenas os efeitos, a doença vai persistir e os efeitos vão tornar a acontecer. É por isso que muita gente vive no ciclo que não sabe por quê, diz que é maldição, que é feitiçaria, inventa um monte de desculpas, mas é porque não está tratando a causa, está tratando o efeito. Então a pessoa diz: eu não prospero, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer nada que eu quero fazer. Por quê? Porque você não está tratando a causa, você está tratando os efeitos, você está só minimizando, querendo acertar as consequências, mas você nunca está indo na raiz daquilo que está causando aquele resultado. Busque a raiz, dedique tempo para encontrar qual é a causa que está trazendo aquele resultado, qual é a causa por trás da consequência, e trate a causa, não trate a consequência. A consequência aconteceu, você precisa às vezes, controlar alguma coisa? Pode, mas não foque a energia na consequência, porque se você não tratar da causa, aquela consequência vai vir de novo, vai vir a rodo, e você vai gastar energia para parar a consequência e nunca vai conseguir, porque a causa é muito mais forte, e a causa é como se fosse uma fonte que não para de jorrar consequência. Então se você não parar a fonte, a consequência vai estar sempre ali, você vai estar lutando contra a maré, nunca vai acabar de vir mais e mais consequência. E quando a consequência é ruim, você vai estar sempre ali frustrado, porque você não está tratando a fonte, desse desastre. Então trate a fonte, e aí imagina, você vai ter a causa, sendo a fonte
positiva gerando consequências positivas sempre. É o mesmo processo em loop, só que muitas pessoas estão no processo de loop de consequências ruins ao invés de consequências boas, né? Entendeu? Pegou esse código aí? Bem, então a lei da polaridade. O que vem a ser a lei da polaridade? Outra lei que também, vamos continuar no próximo episódio, porque já está ficando um pouco longo, mas a lei da polaridade diz o seguinte, que tudo que existe sempre tem o seu contrário. Então, se existe algo bom, vai existir algo ruim. Ao contrário, né? Se existe o alto, existe o baixo. Se existe o dentro, existe o fora. Entrada, saída, a lei da polaridade, né? Tudo no universo tem um polar, né? Até o planeta Terra, né? Tem o polo norte e tem o polo sul. Tem o certo e tem o errado. É a lei da polaridade que também, olha, é semelhante à da comparação, né? A lei da polaridade tem diferenças, porque essa lei da polaridade é simplesmente entender que tudo tem um oposto, o lado averso, né? Tem um bonito, tem um feio. E você sempre vai encontrar motivos para justificar você estar naquela polaridade. Então, se você está na polaridade de não ter sucesso, você vai justificar o porquê você está ali. Mesma coisa, você está no Polo Norte, você vai justificar o porquê você está no Polo Norte e não está no Polo Sul. Se você mora, sei lá, numa casa e não no apartamento, ou vice-versa, num apartamento e não numa casa, você sempre vai justificar o porquê você está ali, né? Por mais que você não quisesse estar ali, você vai justificar. Por quê? Simplesmente você vai querer mostrar que tem sentido você estar onde você está, que tem razão, que tem fundamento, e não tem fundamento. Simplesmente o único fundamento de você estar onde você está é porque você quis estar onde você está, ou porque você tomou ações que levaram aonde você está. Simples. E para você mudar, se não está satisfeito com aonde você está, você precisa alterar as ações, né? Então aí está também a conexão com a lei da causa e do efeito, né? A polaridade muda quando você muda também a ação, né? Simplesmente isso. Entenda que tudo existe o lado bom, tudo existe o lado ruim. Porém, às vezes o lado bom e o lado ruim são ângulos de vista, né? São pontos diferentes. Você pode achar que tal coisa é ruim e para outra pessoa ser bom, né? Não é apenas achismo, mas sim a mesma coisa para uma pessoa pode ser ruim e a mesma coisa para outra pessoa pode sim ser boa, né? Uma carreira profissional brilhante de uma pessoa pode ser maravilhoso, mas às vezes outra pessoa está na mesma carreira com o mesmo resultado, mas para ela aquilo não é promissor porque não tem a ver com o propósito, né? Então não é o correto para ela, por mais que para outra pessoa seja. Então o certo e o errado, o caminho que você deve seguir não necessariamente é igual a todos. Existe a polaridade, sim, mas a polaridade não é a mesma. O que é certo para você não é o que é certo para outra pessoa. Algumas coisas sim, tem os princípios, né? Os princípios que são realmente certo para todo mundo e errado para todo mundo. Mesmo assim, é questionável, né? Porque tudo tem esse lado de polaridade, né? É importante tomar um pouco de atenção, né, com essa lei, para a gente não cair na relatividade das coisas. Muita gente usa a relatividade, né? Tudo é relativo. Ok, se a gente ir a fundo, acaba chegando a ser relativo todas as coisas, mas a gente precisa respeitar elementos que são cruciais para a vida, né? A vida plena, para a vida de verdade, né? Para você viver bem, tem algumas coisas que você precisa seguir, algumas normas, ok? Não pode relativizar tudo, né? Mas a polaridade é exatamente isso, é entender que sempre tem o certo, sempre tem o errado e tem alguma coisa como base que define os polos, né? Então, se você está numa situação ruim, por exemplo, financeiramente, você está naquele polo, mas você pode mudar de polo, você pode ir para outro polo onde é positivo o lado financeiro. Então, para você fazer essa mudança de polo, é só você entender que existe o outro lado. As pessoas não sabem que existe, né? Quem vive num país, assim, por exemplo, que não vê nenhum tipo de prosperidade e de oportunidades, acredita que o mundo é assim, o mundo é horroroso, o mundo é de desastre, de pessoas que não querem saber de ninguém, né? Porque está vivendo naquele polo, está vivendo naquele mundo, né? naquele círculo ali, e não sabe que existe lá fora, né? Não sabe as coisas maravilhosas que esperam se ela se libertar, né, daquela visão. Então, entender essa lei da polaridade é muito importante.
importante. Estamos chegando aqui ao final desse episódio. Fica para o próximo a lei dos ritmos e também a lei da gestação, que a gente vai entender melhor como é que funciona. E também eu vou trazer aqui no próximo episódio, né, um pouco do resumo disso tudo para que a gente possa, né, aplicar da melhor forma, né? Então você já entendeu hoje aqui como funciona a lei da perpétua transmutação. Entendemos também a lei da comparação, a lei da vibração, a lei da polaridade e a lei da causa e efeito. Foram o que a gente aprendeu hoje aqui nesse episódio. Espero que você esteja gostando pra valer e, como sempre, nos vemos, né, no nosso próximo episódio, no próximo A Hora da Ação. Até lá, até semana que vem, onde eu te espero com a continuação das leis universais. Até lá e boa semana, bons negócios e sucesso na sua vida pessoal e profissional. Forte abraço!